pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É tempo de ouvir a palavra. Irmãos, irmãs, você que está nos ouvindo neste tempo, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você onde estiver neste momento, no seu trabalho, quem sabe na tua casa, ou dentro do seu automóvel. Que a bênção de Deus te acompanhe, que a graça do Senhor seja sobre você, nessa oportunidade que temos de compartilhar da palavra. Quem sabe nessa tarde você tem muitos desafios, muita coisa a realizar, muita coisa a resolver. Eu creio que Deus tem uma palavra para o teu coração nessa tarde, nesse tempo tão especial. E quero aqui, com muito temor e tremor, que Deus use a minha vida para falar ao teu coração nessa tarde. Quero trazer reflexão ao teu coração em 2 Reis, segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 8, versículo de número 4 e 5. Ele diz assim o texto bíblico: Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te que todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Versículo 5 diz: Contava a ele o rei como Eliseu restaurara a vida de um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Essa porção da palavra de Deus é o final de um ministério. É a conclusão de uma história que não terminou bem. Tinha tudo para terminar bem, tudo para terminar de forma gloriosa, mas não termina de uma forma satisfatória, se é que assim podemos dizer. Não termina de uma forma poderosa. O final, esse texto em que nós lemos, conta a história, ou o final dela, da história da vida de um homem chamado Geazi. Geazi, segundo a história bíblica, ele foi o moço do profeta Eliseu. Ele, alguém usado por Deus, alguém que tinha a possibilidade de ser o sucessor de Eliseu, alguém que tinha a possibilidade de receber algo de Eliseu, mas a caminhada o tirou disso. A caminhada o tirou disso. E eu quero contextualizar para que você entenda um pouco. Geazi, o moço do profeta Eliseu, vivenciou momentos impactantes com Eliseu. O capítulo 5 de 2 Reis diz que havia um rei, um comandante, na verdade, e a história bíblica nos fala desse comandante chamado Naamã. Naamã, ele era um homem muito conceituado, muito poderoso, comandante do exército do rei da Síria. Porém, a Bíblia nos relata que Naamã, ele trazia sobre si uma enfermidade, ele era leproso. E a história bíblica nos diz que ele é aconselhado, ele é direcionado a ir até Eliseu, como sabendo que Eliseu poderia ser instrumento de cura sobre ele. Naamã vai até Eliseu e nós conhecemos a história. Eliseu fala, nem permite Naamã chegar até ele, fala para ele mergulhar 7 vezes. Naamã mergulha e é curado. A partir disso, Naamã, ele quer, como um sinal de gratidão, como um sinal de amor, como um sinal de generosidade diante da benfeitoria que Eliseu fez a ele, Naamã quer, na verdade, presentear Eliseu. E Eliseu, como um profeta do Senhor, não aceita
os presentes de Naamã. E a partir disso, então, entra muito claramente um outro homem nessa história, agora sim, Geazi. E aí, no capítulo de número 6, no capítulo de número 5, Geazi, ele tem algumas atitudes, ele tem trilha alguns caminhos que vai contrário àquilo que Eliseu, o profeta, estabeleceu. Lembremos, Geazi é um moço do profeta. E aí a história nos mostra que o que Eliseu recusou, Geazi vai buscar. No versículo de número 20 do capítulo de número 5 diz que quando Naamã tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo mesmo: eis que o meu senhor impediu esse sírio Naamã que da sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás e receber dele alguma coisa. Aqui começa a trajetória de fracasso de Geazi. Geazi tinha tudo para ser alguém que assumiria um legado espiritual de Eliseu. Mas ele, nesse caminho, ele vai se revelar alguém que está interessado apenas nos presentes, ao invés do manto espiritual. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que o texto diz que Geazi disse consigo mesmo. É interessante que algumas vezes dirigindo o meu carro, eu já vi pessoas dentro do seu carro conversando consigo mesmo. E sabe, eu estou falando para pessoas aqui que têm o hábito de falar consigo mesmo, né? Você está andando, fazendo a sua caminhada e você vai conversando, você vai falando das coisas que você precisa resolver. E sabe, você está dentro do carro e você precisa resolver alguma situação e você vai conversando com você e já pensando no que você vai responder. É muito comum isso, é muito comum. E na verdade, às vezes acaba sendo até um tanto quanto humano isso, né? Só que o problema de Geazi é que ele, ao conversar consigo mesmo, ao pensar algumas coisas que Eliseu, o seu senhor, rejeitou, ele vai acolher. Primeira coisa que eu quero dizer para você aqui, ouvinte, cuidado com as coisas que você conversa com você mesmo. Cuidado com as coisas que passam pelo a sua mente, seu coração. Cuidado com as legalidades que você permite vir no teu pensamento. E sabe, estou falando para pessoas que estão conversando consigo mesmo. E essas conversas a gente acha legalismo para tudo na nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha. O texto bíblico diz: assim como você imagina, assim você é. Cuidado com as coisas que você conversa com você. Porque normalmente, a maioria das coisas que a gente conversa conosco mesmo, nós nos vitimizamos, nós colocamos a capa do sofrimento, nós achamos legalidade para tudo aquilo que nós queremos fazer. Cuidado. Geazi, o texto bíblico diz que ele conversou, ele disse consigo, ele conversou com ele mesmo. Sabe, nesta tarde eu quero dizer para você, cuidado com o que a sua mente está condicionando. Cuidado com o que a sua mente está colocando sobre você. Ei, você não é um depressivo, você não é uma depressiva. Você está conversando com você mesmo e a tua mente está querendo levar você para um lugar de depressão, de angústia. Você não é isso o que a sua mente diz. Você é um homem, uma mulher escolhida por Deus. Você tem a mente de Cristo. O texto bíblico no Novo Testamento declara: nós, porém, temos a mente de Cristo. E quando temos a mente de Cristo, a nossa mente é inspirada por Ele, é direcionada por Ele. Você não tem a mente, você não é aquilo que a sua mente diz. Você vai muito além disso. Você é um escolhido, escolhida de Deus. Por isso, nessa tarde,
Bombardeie a sua mente com pensamentos que vêm do alto. Pense nas coisas que são do alto. Traga sobre a tua mente, traga à sua memória aquilo que pode dar esperança. Traga ao seu coração aquilo que dá esperança. Nessa tarde, pare de conversar com você mesmo e se vitimizar. Ei, você não é vítima. Você é um homem, uma mulher cheio da graça de Deus, chamado para grandes coisas, Porque quando você se vitimiza, quando você traz sobre você um complexo que você não tem, você tem a tendência a acolher coisas que na verdade o profeta ele deixou. Você começa a acolher presentes que o profeta deixou. Geazi, o problema dele foi o tipo de conversa que ele tem com ele mesmo. A oportunidade de Geazi era de se tornar alguém usado por Deus. Ele tinha sobre ele alguém, um líder, Eliseu, e a oportunidade de um ministério frutífero, abençoado. Mas a mente dele limitou tudo isso. Ele vai querer aquilo que o seu líder rejeitou. Outra coisa que me chama a atenção é que Geazi ele tem a capacidade de trocar a unção por aparência. A unção por aparência. Geazi está totalmente tomado pelo desejo da aparência. Quando ele vai até Naamã buscar algo que Eliseu não quis, Geazi está totalmente tomado por um desejo de aparecer. Ele já não tem mais graça, ele já não tem mais unção, já não tem mais poder. A ocasião deu oportunidade para ele acolher aquilo que na verdade Deus nunca teve, direcionou ele. E aí, nessa tarde, você, mulher, homem de Deus, há um perigo muito grande que a caminhada, a caminhada cristã, nós podemos permitir e trocar a glória da unção pela aparência. Quantas pessoas estão vivendo apenas de aparência? Estão vivendo apenas de aparência. Viver de aparência, buscar aparência. Geazi aparenta ser discípulo, mas não é. Sabe por que Geazi não é discípulo? Porque o que o discipulador dele, o que o líder dele, o que o profeta rejeitou, ele vai acolher. Ele aparenta ser discípulo, ele está no meio de uma caminhada com o líder dele, com o discipulador dele. Ele gosta de ser reconhecido como discípulo, mas a mente dele está totalmente contrária àquilo que o discipulador, àquilo que o profeta direcionou. Isso é um perigo. Isso é um perigo porque a caminhada tem poder de nos fazer negociar algumas situações que o Senhor mandou a gente rejeitar. Quem sabe eu estou falando para você aqui e você está sendo tentado a negociar alguns princípios que Deus estabeleceu para a tua vida. E sabe, eu estou falando para você aqui que até é conhecido como discípulo, você até vive num ambiente religioso, você até congrega em uma igreja, você até tem o nome lá no livro de membresia, mas o teu coração, você sabe que você está buscando, ansiando por algo que na verdade o Senhor mandou você deixar há muito tempo. E aí você está trocando a unção por uma ilusão da aparência. Geazi, ele recebe o presente, mas não recebe o manto profético. Ouça isso. Tem muita gente que está recebendo o presente, mas não recebe o manto profético. O manto profético é o legado que Deus tem para as nossas vidas. Tem alguns presentes que vão limitar, vão anular, vão impedir de recebermos o manto profético. O que Geazi busca é apenas uma aparência. Ei, Deus não te chamou para viver de aparência. Deus te chamou para viver um tempo profético. E esse tempo profético vai requerer de cada um de nós renunciar a algumas coisas.
Como eu disse, no primeiro momento, ele precisava renunciar o que a mente dele, o que ele conversava com a mente dele. No segundo momento, ele precisava renunciar à aparência e tomar sobre si o manto profético. Geazi é o símbolo de alguém que prefere a glória humana ao invés da glória da presença. Ele prefere a glória humana ao invés da presença. E aí ele cai num ritmo, na trilha, ele vai trilhar um caminho de mentiras, ele vai trilhar um caminho de desonra, ele vai escolher se dar bem ao invés de viver bem. Olha só, Geazi é o símbolo de alguém que escolhe se dar bem ao invés de viver bem. Viver bem aqui não é no sentido financeiro, não é no sentido monetário. Viver bem aqui é viver debaixo da graça do Todo-Poderoso. Viver bem aqui é viver segundo os princípios. Viver bem aqui é viver segundo a vontade do Deus Todo-Poderoso. Viver bem aqui é viver debaixo da misericórdia, crer que, como o salmista declarou, certamente bondade e misericórdia me alcançarão, me seguirão todos os dias da minha vida. Isso é viver bem. Viver bem não é só ter uma conta financeira robusta, mas é saber que há um Deus Todo-Poderoso que supre todas as necessidades. Viver bem é entender que eu vou precisar renunciar, mas o meu Deus há de suprir todas as minhas necessidades. O meu Deus, segundo sua riqueza e glória, há de suprir todas as minhas necessidades. Geazi é o símbolo de alguém que quer se dar bem e não quer viver bem. Viver bem com a sua mente, viver bem em Deus, viver bem debaixo de princípios, viver bem debaixo da vontade do Todo-Poderoso. A história de Geazi nos mostra que ele acolhe para dentro de casa aquilo que o profeta rejeitou. Ei, você, cuidado com aquilo que você está acolhendo dentro de casa. Cuidado com aquilo que você está colocando dentro de casa. Será que não é aquilo que o profeta rejeitou? O texto bíblico nos mostra que Geazi, quando ele pega o presente de Naamã, ele leva para dentro de casa. Ele leva para dentro de casa. Olha só, o que o profeta rejeitou, Geazi coloca dentro de casa. Isso é um perigo. Cuidado com as coisas que nós estamos colocando dentro da nossa casa. Cuidado com aquilo que nós estamos acolhendo e colocando num lugar de honra dentro da nossa casa. Cuidado com os presentes que nós recebemos e colocamos como um lugar de destaque dentro da nossa casa. A história termina dizendo que Geazi vai, pega o presente, volta. E é uma história que não termina bem. É uma história que não termina bem. É uma história que termina com agora Eliseu, no capítulo de número 5, versículo de número 23, diz assim: ele, porém, entrou-se e pôs-se diante do seu senhor, no caso Eliseu. Eliseu então perguntou: de onde vem, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele disse, versículo 26 do capítulo 5, porventura não fui eu contigo em espírito para aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te com ele? Era isto ocasião para tomares prata, para tomares vestes, olivais, para vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Geazi está trilhando uma rota de destruição, e quando ele trilha essa rota de destruição, ele vai cair naquilo que o profeta rejeitou, mas ele também vai se permitir mentir. Cuidado
com os princípios que você tem, que hoje já não estão tão evidentes dentro de você. E hoje você olha e faz coisas que você nunca imaginou fazer. Essa é a rota da destruição, a rota do fracasso. Geazi vai trilhar esse caminho. Vai trilhar esse caminho. E o pior disso, você pode ler com o texto. O texto bíblico diz que há uma sentença sobre a vida de Geazi. Há uma palavra sobre a vida de Geazi liberada por Eliseu, e o texto bíblico diz o seguinte: portanto a lepra de Naamã se apegará a ti, e a tua descendência para sempre. Então saiu Geazi diante dele leproso e branco como a neve. Quando você escolhe a rota da desonra, quando você escolhe a rota dos princípios equivocados, quando você acolhe aquilo que não é para você acolher, não fica só com você, alcança sua descendência. Mas aí você vai dizer: poxa, pastor, você veio para dar uma palavra pesada para o meu coração. Na tarde de hoje eu queria dar uma palavra que edificasse a minha vida. Deixa eu dizer algo para você. O texto que nós lemos no início nos mostra mais uma vez a vida de Geazi. Agora é o término dela. Como eu iniciei essa ministração, eu disse que aquilo ali é o final da vida de Geazi. O final da vida de Geazi se dá com um rei perguntando sobre os milagres que Eliseu fizera, sobre como Deus usou Eliseu. E o final da vida de Geazi é contando história. Olha só, contando história. Isso impacta meu coração porque talvez você pense o seguinte: poxa, pastor, mas ele está contando uma história de bênção. Sim. Geazi está vivenciando, está sendo ali contando os milagres que ele viu. Sim. Geazi está sinalizando todo o que os seus olhos viram. Sim. Só que, lembremos, ele era o moço do profeta. E aí, na caminhada, muitas vezes, nós nos acostumamos a apenas contar histórias, ao invés de sermos história. Na caminhada, muitas vezes, nós nos acostumamos a contar história de outros, milagres de outros, ao invés de vivenciarmos a cada dia o milagre na nossa vida. A história de Geazi nos mostra que ele termina contando os milagres que Eliseu fizera. Mas não poderia ser ele. Não poderia ser ele a vivenciar esses milagres. Não poderia ser ele vivenciar tudo isso. Até porque ele era o moço do profeta. Logo, o sucessor de Eliseu seria ele. Ele vivenciaria, ele viveria tudo isso. Mas ele terminou contando história. Sabe? Você não é Geazi. Eu não sou Geazi. Nós não somos Geazi. E nós não vamos terminar apenas contando história. Contar história é maravilhoso. Contar história de outros é edificante. Como pastor, eu fico maravilhado em contar algumas histórias de provisão. Na igreja nós temos vivenciado pessoas mulheres que sonharam em ser gestante, hoje estão gestantes. É maravilhoso contar essas histórias. Mas mais poderoso ainda é vivenciar a história. É ser a história. É falar: olha, Deus não só fez na vida de fulano. Deus fez na minha vida. Deus faz na minha vida. Deus transformou a minha vida. Geazi nunca vai poder dizer isso, porque ele escolheu a rota da desonra. Ele escolheu a rota do equívoco. Ele escolheu a rota da frustração. Ele escolheu a rota do se dar bem ao invés de viver bem. Ele escolheu um princípio totalmente contrário à vontade de Deus. Saiba, você não é Geazi. E você não vai terminar contando história. Você vai fazer história. Você vai viver a história. A história vai acontecer dentro da tua casa. A história vai acontecer no teu ministério. A história vai acontecer na tua família. A história vai acontecer nos teus negócios. A história já está acontecendo, porque Deus vai usar a tua vida para manifestar a glória dele. E vivenciando isso, você vai literalmente desfrutar de um tempo de bênção. Nós não somos Geazi. Nós viveremos a história por completa.
Aleluia! Deus é a nossa fortaleza. Deus é a força. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. O pastor Tiago estará orando por nós agora. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Pai do Senhor Jesus, palavra abençoada. Evangelista Tiago, peço oração para Raíssa, Ana Maria, Carlos Alexandre e toda a família. Graça e paz, gostaria de pedir oração pela saúde da minha tia Márcia, que se encontra internada. Peço oração também para Isabel e família. Boa tarde, paz do Senhor, pastor Dário, ore por mim, pelo meu filho Caio, Emanuele de Barra do Piraí. Pai do Senhor Jesus Cristo, meu nome é Ana Paula Simões. Peço oração para minha filha Késia Cristine, meu genro Caio, meu esposo, pastor Wellington Rodrigues. Maravilhoso Deus, socorro na angústia sempre. Vamos orar pelo pastor Eliseu Brizola, vamos orar pelo apóstolo Wagner Lúcio, pastor Elmir Ávila, pastor Walter Miranda, enfim, os pastores que estão fazendo a obra de Deus, os missionários, enfim, vamos colocá-los neste momento de oração, em nome de Jesus. Prepare-se, chegou o momento de falar com Deus. O seu pedido de oração será apresentado e Deus responderá e alcançará o seu coração, o seu lar, o seu trabalho. Coloque a sua fé em ação. Falemos com Deus agora. Deus de amor, Deus de vida, Deus de graça, Deus que nos dá nova oportunidade a cada dia, Deus que nos abençoa. Tua palavra diz, ó Deus, que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Nós cremos, Deus, que tua misericórdia se renovou sobre nós. Obrigado, Pai, por este dia. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui no altar. Obrigado, Senhor, porque eu creio que o Senhor tem nos dado nova vida e nova oportunidade. Pai, nós queremos colocar as vidas que estão enfermas, doentes, Pai, diante de Ti. Pedir, Deus, a Tua intervenção, o Teu agir. Pedir, Pai, que a Tua boa mão traga cura ao necessitado, traga cura ao enfermo. Que o Senhor restaure a saúde dos Teus filhos. Há tantas pessoas que estão em oração comigo nessa tarde. Pessoas que estão nos leitos de hospitais. Pessoas, ó Deus, que estão encarceradas. Pessoas, ó Deus, que estão precisando do Teu toque, Deus, em nome de Jesus. Que a Tua misericórdia, que a Tua graça seja sobre seus filhos. Deus, nós cremos que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades. E cremos, ó Deus, que a Tua mão é sobre nós. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos. Há tantas pessoas, ó Deus, que precisam de um sinal do Senhor na tarde de hoje. Tantas pessoas, ó Deus, que estão renunciando tantas coisas para vivenciar aquilo que o Senhor tem. Deus, fortalece, dá sinal, Senhor, àqueles que precisam nessa tarde. Que o Senhor se revele de forma poderosa no dia de hoje, Pai, em nome de Jesus. Alcance essa mãe dentro desse lar, esse filho, Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor se faça presente em meio às adversidades e angústias. Em nome de Jesus, eu oro por esse empresário, profissional liberal, que precisa, Deus, de uma resposta do Senhor. Deus, Tu és a resposta em meio às aflições, em meio às lutas. Tu és a resposta, Deus, que nós precisamos. Por isso, colocamos tudo diante de Ti. Colocamos, ó Deus, a nossa vida, nossa família, nossa casa, os Teus cuidados. Guarda a nossa família, Deus. Guarda as famílias, ó Deus, que estão orando comigo. Guarda, Senhor, os lares. Em nome de Jesus eu te peço, sobre os pastores, pastoras que estão enfermos, entra com a Tua mão. Alcança, Senhor, os Teus servos e servas. Pai, nós te pedimos que através da Tua palavra, declarando, nós não somos Geazi, e nós não apenas vamos contar a história, mas nós vamos vivenciar a história. Eu sei que o Senhor tem uma história de milagre, provisão, graça,
E o Senhor faz de nós mais do que vencedores. O Senhor tem nos feito mais do que vencedores. Abençoa, Senhor, esse homem que está dentro desse automóvel. Abençoa essa mulher que está dentro desse automóvel. Que as decisões do dia de hoje, da tarde de hoje, glorifiquem e exalte a Ti. Guarda nessa estrada, Senhor. Nós oramos, ó Deus, pelo órfão, pela viúva, que a Tua mão alcance eles, ó Deus. Eu te peço, Pai, nessa tarde, no poderoso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.